Olá! Já praticamente na nossa reta final, nesse último bloco, a gente finaliza falando dos recursos especiais repetitivos, na verdade lembrando que o trâmite no CPC de 2015 é conjunto. Eu tenho artigos que tratam conjuntamente do recurso especial e do recurso extraordinário repetitivo. Só que há uma diferença. Recurso especial não tem repercussão geral, não há necessidade de tramitação de repercussão geral. Isso diferencia o recurso especial do recurso extraordinário. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte: quando eu falo de repercussão geral, eu tenho repercussão geral no recurso extraordinário que trata de um tema múltiplo, de processos múltiplos, e tenho repercussão geral de um processo, de um recurso de matéria isolada. Então, a repercussão geral, ela deve ser demonstrada em todo recurso extraordinário. Interposto um recurso extraordinário, nós não sabemos se ele está ainda ou na sistemática dos repetitivos, né? A análise vai ser feita. Se esse recurso extraordinário ele estiver na sistemática dos repetitivos, se é aquele tema, ou seja, para ele estar na sistemática dos repetitivos, ele já deve ter sido eleito como representativo da controvérsia ou deve ter sido afetado pelo Tribunal Superior, de 2 a 1. Se ele estiver na sistemática dos repetitivos, ele fica no tribunal de origem aguardando o posicionamento do Tribunal Superior. Se não estiver, se aquele tema não estiver na sistemática dos repetitivos, o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, ele é remetido diretamente ao STF, independentemente de juízo de admissibilidade. O mesmo com recurso especial. Qual que é a diferença do recurso especial para o recurso extraordinário? A desnecessidade de demonstração da repercussão geral. Então isso afeta um pouco o trâmite, porque não há uma inadmissão, por exemplo, por causa de ausência de repercussão geral. As inadmissões no recurso especial são embasadas apenas no quê? Na fixação da tese, na publicação do acórdão paradigma. Houve análise da tese. Então, a depender do que acontecer com a fixação da tese, é dado o trâmite ao recurso especial. E o recurso especial também pode abordar matéria isolada, uma matéria que não está na sistemática. Se um recurso especial abordar um tema que não foi afetado ou que não foi escolhido como representativo da controvérsia, aquele recurso especial é remetido independentemente de juízo de admissibilidade. Hoje, como que o recurso especial repetitivo é tratado? Pela Lei 11.672 em 2008, que incluiu o artigo 543C no CPC de 73, e nós temos um acordo de cooperação que foi firmado pelos tribunais de origem, que estabelece inclusive regras procedimentais, trâmites, em que pese haja um certo questionamento sobre esse acordo de cooperação, porque ele não tem natureza normativa. Foi um pacto firmado pelos tribunais na tentativa de harmonizar os procedimentos pelos tribunais de origem, porque realmente há uma desigualdade no trâmite interno dos tribunais de origem na gestão dos recursos. Recursos especiais repetitivos. Qual que é a diferença aqui? Seleção do representativo da controvérsia, a exemplo do que eu falei quando eu expliquei o recurso extraordinário. Escolhido o representativo da controvérsia pelo presidente ou pelo vice, nos mesmos moldes, 1 ou 2 representativos, não há vinculação do relator, né? Ele pode discordar, é a mesma situação, a regra é a mesma, certo? Escolhido o representativo da controvérsia, há decisão de afetação. Uma vez decidida a afetação, o STJ já vai julgar a tese, não tem repercussão geral para julgar. Então ele vai julgar o tema especificamente. Tema escolhido, tema julgado, o acordo, nós vamos ver o que aconteceu lá no tribunal de origem. O acordo do tribunal de origem pode coincidir ou pode divergir. Se houver conformidade, negativa de seguimento, inadmissão daquele recurso especial que está sobrestado e dos futuros recursos especiais que forem interpostos. Se estiver em desconformidade, juízo de retratação. Potencial juízo de retratação hoje, diferente do que estabelece o CPC de 2015, que confere uma força nos termos do 926, 927, onde nós temos
a reclamação no artigo 988. Então, é muito diferente o tratamento que o repetitivo confere hoje. A sistemática dos repetitivos, a fixação da tese, ela tem muito mais força no Código de 2015 do que no Código de 73. Isso é inquestionável. Fiz também o mesmo fluxograma aqui para o recurso especial, que é um pouquinho mais simples, percebam, porque não tem o desmembramento da repercussão geral. Então vamos lá. RESP. Interposto RESP. Interposto RESP, lembrando, esse RESP, ele pode ser um RESP de matéria isolada, de matéria que nunca foi afetada na sistemática dos repetitivos. Esse RESP é encaminhado para o Tribunal Superior, ou trata de um tema que está na sistemática dos repetitivos. Ele está na sistemática dos repetitivos por quê? Ou porque aquele tema foi escolhido como representativo da controvérsia, ou porque aquele tema já foi afetado pelo STJ. Se isso aconteceu, esse RESP fica sobrestado, aguardando o posicionamento do STJ, certo? Os processos sobrestados em todo o território nacional ficam aguardando o posicionamento do STJ no RESP e do STF num recurso extraordinário para aplicação da tese firmada. Os processos em trâmite posteriormente aplicarão a tese firmada. Ok, julgada a tese. Se o acórdão estiver em conformidade com a tese, a consequência é a negativa de seguimento daquele recurso especial. Se o acórdão for contrário à tese firmada pelo STJ, o que vai acontecer? Encaminhamento para juízo de retratação. Uma dúvida muito frequente é quem julga, quem faz esse juízo de retratação? O órgão julgador. É encaminhado para o relator profere novo voto e novo acordo, a decisão colegiada pela Câmara que anteriormente proferiu o acórdão recorrido. É uma decisão colegiada, uma nova decisão colegiada pela Câmara. Se não houver retratação, o que o Código estabelece? Esse recurso será remetido para o Tribunal Superior. Uma outra situação importante de ser lembrada também: se no momento do juízo de retratação novas questões forem trazidas, novos julgamentos forem necessários naquele acórdão, isso vai abrir a via para um novo acesso ao Tribunal Superior. Então é importante destacar isso. E é importante destacar também que se aquele recurso especial ou recurso extraordinário que estavam sobrestados, aguardando o posicionamento do Tribunal Superior ou do STF ou do STJ, se ele abordar outras questões, depois de proferido o juízo de retratação, esse RESP, esse especial ou esse extraordinário, eles devem ser encaminhados para o Tribunal Superior para que aqueles temas que não estavam na sistemática sejam apreciados efetivamente. Então percebam que a vontade do legislador, embora eu tenha o meu questionamento por causa que isso pode às vezes ensejar um certo desacesso à justiça, uma certa dificuldade para o jurisdicionado, é que o recurso especial e o recurso extraordinário, ainda que eles contenham várias impugnações, ou seja, vários capítulos diferentes na impugnação recursal, e um deles apenas está na sistemática dos repetitivos, o recurso fica sobrestado. Ele só é remetido para o Tribunal Superior, a teor do que estabelece o legislador, depois da aplicação da sistemática, ou seja, depois que foi julgada a tese e depois do que foi resolvido no âmbito do Tribunal Superior, no âmbito do Tribunal de Origem. É isso que acontece. Então, resolve primeiro a sistemática dos repetitivos e depois, se houver outras impugnações, o recurso é remetido para o Tribunal Superior. Isso pode, eu particularmente, a depender do que está sendo questionado nos outros tribunais, nos outros capítulos daquele recurso, isso pode ensejar um certo prejuízo para o jurisdicionado. É algo a se pensar. Agravo.
o agravo muda completamente o seu objeto, muda a sua feição completamente. Ele está estabelecido no artigo 1042, que eu trouxe aqui para vocês também, para que vocês comecem a se familiarizar com esse dispositivo. Mas o agravo nada tem a ver com o agravo do 544 hoje no CPC de 73. Por quê? O agravo do 544, ele tem por objeto a decisão de inadmissibilidade no tribunal de origem, que não vai mais ocorrer se não for aprovado o projeto 414. Então, nos termos do 1030, o processo é remetido diretamente. Então, não tem mais sentido um recurso porque de uma decisão que não vai mais ocorrer no tribunal de origem. O agravo, ele tem hoje 3 grandes focos. Então, quais são os focos do agravo nos termos do 1042? O indeferimento do pedido de exclusão do recurso sobrestado intempestivo. Então, vamos recordar. O recurso sobrestado intempestivo, portanto, a decisão recorrida já transitou em julgado, ele está sobrestado aguardando para futura aplicação da tese, a parte interessada pode requerer a exclusão daquele processo, daquele recurso. O indeferimento desse pedido desafia o agravo. Então, a primeira hipótese de cabimento do agravo. Inadmissão do recurso extraordinário ou especial em virtude de tese coincidente. Então, ou seja, se o tribunal de origem inadmitir o recurso especial ou extraordinário porque o acórdão recorrido coincidia com o acórdão paradigma, essa decisão desafia agravo. E, finalmente, a inadmissão do recurso extraordinário em decorrência de repercussão geral. Percebam que o agravo está atrelado à sistemática dos repetitivos. Em suma, é essa a grande modificação. Se não há mais juízo de admissibilidade no tribunal de origem, não há sentido para recurso, porque não tem mais objeto recursal para tanto. Aqui eu fiz uma pequena indexação no CPC de 2015 sobre todos os momentos que os recursos repetitivos são mencionados no Código de Processo Civil e ele direciona o trâmite recursal. Então, é importante que tenhamos a consciência de que a escolha de um tema como representativo da controvérsia, a decisão de afetação e a tese firmada depois em sede de repetitivos, ela traz muitas consequências para o trâmite processual. Então, desde a exclusão da ordem cronológica até a omissão dos embargos de declaração, nós temos inúmeros momentos em que o trâmite processual e o magistrado tem a sua atuação delimitada porque aquele recurso, porque aquele tema, porque aquele processo, ele está na égide dos repetitivos. Então, a depender do que foi feito pelo STJ ou pelo STF, o magistrado ele fica vinculado àquela situação. Então, é muito importante essa indexação aqui que eu trouxe a título de exemplificação para que tenhamos dimensão da relevância dessa sistemática. E realmente no final finalizando já a nossa aula, nesse tempo exíguo que temos, né, um tempo curto, que eu tentei pincelar aquilo que era mais importante, porque o tema daria horas e horas de uma deliciosa conversa, mas realmente eu tinha um tempo, um limite para poder expor sobre uma matéria tão importante. Estamos partindo já para o final no que diz respeito aos embargos de divergência. Então, os embargos de divergência, ele tem uma missão, um instrumento recursal muito importante. Por quê? Porque ele tem por objeto a unificação da jurisprudência dentro dos próprios tribunais superiores, porque ocorre a divergência entre os órgãos fracionários dos tribunais superiores. É claro que quando eu falo em órgão fracionário, eu estou dizendo porque eu não posso colocar uma corte especial ou um plenário no STF, ou no STJ ou no STF como órgão fracionário, porque ali eu tenho uma composição plena. Então, não haveria sentido para divergência de posicionamento. Não se trata de divergência de posicionamento, mas de superação de entendimento. Na verdade, se houver uma posição diversa posterior, trata-se de uma posição de uma superação de entendimento.
O artigo 1043 e o artigo 1044 tratam dos embargos de divergência. Então, eu vou pontuar aquilo que eu reputo mais importante. Quais são as hipóteses de cabimento? Os embargos de divergência, eles são cabíveis em recurso especial ou em recurso extraordinário, que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Segundo, tanto em recurso especial quanto em recurso extraordinário, quando houver divergência entre os órgãos fracionários e relativos a juízo de admissibilidade. Olha o terceiro, que interessante. Em recurso extraordinário e recurso especial, quando houver divergência numa decisão, num acórdão de mérito e entre um outro que não tenha julgado o mérito, mas que tenha apreciado o tema. Então, há decisões de inadmissão, de não conhecimento de recurso que julgam o mérito do tema, que julgam o tema. Então, é possível colocar como paradigma e como acórdão recorrido um julgado que apreciou efetivamente o mérito e um julgado que, embora não tenha apreciado o mérito, ele apreciou a matéria. Então, isso é importante também, o legislador estabeleceu isso claro. E o parágrafo 4º que estabelece, né, acabando com a divergência sobre o tema, sobre os processos de competência originária. Então, se houver divergência, não na órbita recursal do recurso extraordinário ou do recurso especial, mas nos processos de competência originária, esses processos também são passíveis de embargos de divergência se forem por órgãos do mesmo tribunal. Agora é importante frisar aqui as especificidades nos parágrafos do 1043, certo? Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Então, teses em recurso e ações de competência originária podem ser confrontadas. A divergência que autoriza os embargos de divergência pode se referir a direito material ou a direito processual. Isso aí já era algo que tínhamos conhecimento, que não diverge do entendimento que tínhamos, né? E cabe, esse parágrafo 3º, embora seja alvo de críticas, e eu vou explicar o porquê, ele mostra uma preocupação do legislador com a situação de alteração de composição dos órgãos fracionários. Por quê? Qual é a regra para o cabimento dos embargos de divergência? Que as decisões divergentes sejam proferidas por órgãos diversos. E ele excepciona aqui no parágrafo 3º o cabimento dos embargos de divergência quando o acórdão paradigma ou for da mesma turma que proferiu a decisão, desde que a sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade dos seus membros. O que ele quis dizer? Só é possível o cabimento, só é cabível os embargos de divergência se houver, com decisões da mesma turma, se houve uma considerável mudança nos membros daquele órgão, em mais da metade de seus membros. Quem critica esse dispositivo diz o seguinte: decisão não é pessoal, a decisão não é do relator, a decisão é do órgão. Portanto, se houve uma alteração na composição, a decisão continua sendo do órgão. Mas na prática, é possível que isso aconteça, e acontece, né, com a alteração da composição pessoal dos magistrados, dos ministros nos tribunais superiores, a alteração significativa daquele entendimento jurisprudencial. E por causa disso, o objetivo da norma aqui é a harmonização do posicionamento daquela turma, já que houve essa divergência. Críticas à parte, o legislador assim previu. Outra questão também, parágrafo 4º diz, com a questão da demonstração, como já sabemos, repositório de jurisprudência, mídia eletrônica, com a demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham. E o parágrafo 5º, a exemplo do que acontece com a divergência lá no RESP, também proíbe, rechaça a vedação da inadmissão do recurso
com o fundamento genérico de que não há similitude fática, de que não há a semelhança entre os temas discutidos, o que é um dispositivo louvável, né? O artigo 1044 eu não trouxe para vocês, ele diz respeito ao trâmite, fala que o trâmite será estabelecido no regimento interno do STJ e do STF, lembrando que os recursos extraordinários interpostos em face de uma decisão que foi embargada no âmbito do STJ, se trouxerem discussões diversas, eles devem ser automaticamente remetidos para o STF. Então, são mandamentos específicos dos embargos de divergência. Nós finalizamos a nossa exposição aqui. Eu quero ressaltar o prazer pessoal de colaborar com esse projeto sensacional da OAB Mato Grosso. Me sinto honrada por estar aqui, repito, por ser mato-grossense e por ter experiências riquíssimas na ESA, que está sempre em busca do aprimoramento e de oferecer para o advogado esse aprimoramento de uma forma muito fácil, muito acessível. Então, é digno de elogios essa iniciativa, sem dúvida nenhuma. O meu muito obrigada. Eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu e-mail pessoal para eventuais dúvidas, eventuais debates, aquilo que a gente puder discutir. Tentei fazer de uma forma palatável para que fosse agregada a teoria e a prática, aguardando com todos vocês as novidades que ainda surgirão nesse momento importantíssimo, significativo de transformação que vivemos. Muito obrigada.